Hoje, então, o texto é sobre Josué, no final do livro de Josué, praticamente, e assim, Josué veio depois de Moisés. Então, é tipo um resumo, né, esse capítulo aí, de tudo que Deus fez, porque um resumo muito rápido, Deus chamou Abraão e falou com ele, vai para uma terra e eu vou te mostrar. A gente falou sobre Abraão há poucos dias, ele foi pela fé, Deus mostrou a ele a terra de Israel, a terra que seria dele. Deus, então, deu a ele um filho, que ele disse que faria dele uma geração, ele teria uma descendência muito grande, ele não tinha filhos, Deus atendeu, cumpriu com a promessa e deu a Sara e Abraão um filho, já na velhice deles, quando era impossível pela idade, tudo eles terem filhos, Deus fez o milagre. Do seu filho, de Isaque, né, nasceu Jacó e Esaú. Desses, Jacó teve 12 filhos, e os 12 filhos de Jacó, um deles, chamado José, foi vendido pelos irmãos e foi levado para o Egito como escravo. Deus tinha uma promessa e tinha dado a promessa para José também, que faria dele ser um líder para toda a sua família. Então, Deus repetiu a promessa que falou com Abraão, Deus falou com Abraão, Deus falou com seu filho Isaque, repetiu a promessa que faria dele uma grande descendência, que abençoaria eles, que daria eles uma terra. Deus falou com Jacó, com os filhos de Isaque, que isso ia acontecer. Aí veio os 12 filhos, Deus fala com José e faz a mesma promessa a José, que iria abençoá-lo, que ia fazer dele um grande povo, uma grande nação abençoada por Deus. Então, José, com todas as promessas de Deus que ele tinha, imagina, do pai, do avô, né? Com tudo que ele tinha das promessas de Deus, ele é vendido pelos irmãos, traído, enganado, vendido pelos irmãos. Ele é vendido como escravo, fica escravo num país, numa terra estranha, que ninguém conhecia ele, que ninguém tinha noção de que ele tinha um Deus, que ele tinha promessa desse Deus sobre a vida dele. Ele fica ali escravo, a mulher de Potifar, tudo que ele fazia prosperava, dava certo, ele era abençoado. A mulher do Potifar, na casa que ele ficou como escravo, quis ter relações com ele íntimas, ele não aceitou, por temor a Deus, e ela, com raiva, mentiu, enganou, falando que ele que tinha atacado ela, e ele foi parar na prisão, ficou preso, anos e anos preso no Egito, naquela prisão do Egito. Dentro da prisão, Deus usava José. Ele tinha o padeiro e o copeiro do rei estavam presos, eles tiveram um sonho, e José interpreta o sonho deles, e tudo que José falou aconteceu. Eles saíram da prisão, um morreu, o outro saiu, mas não lembrou de José. Um dia o rei tem um sonho, e ninguém conseguia discernir o que era o sonho, mas o copeiro do rei estava lá, cuidando, atendendo, servindo, ouvia as histórias que estavam acontecendo. E via que o rei teve um sonho que ninguém conseguia discernir o que era o sonho. Aí ele foi e falou assim, olha, eu quando estava na prisão, tinha um cara lá, eu falei, eu tive um sonho e ele interpretou, que ele sabe das coisas, ele interpretou o sonho e tudo que ele falou aconteceu, o outro morreu e eu estou aqui. Então, na mesma hora, o rei mandou tirar José da prisão, traz José, para ser rápida a história, José interpreta o sonho do rei, e o rei, o faraó no caso, o faraó coloca José como líder do Egito, como governador do Egito. Olha, de escravo, prisioneiro, se torna o governador do Egito, a pessoa mais importante do Egito, abaixo de Faraó. Então, Deus cumpre a promessa, porque vem uma fome e os irmãos de José têm que vir comprar comida no Egito, o único lugar no mundo, na região, que tinha comida. Na época da seca, era o Egito, porque tinha um homem de Deus ali administrando e cuidando e fazendo prosperar aquele país, e salvou, economizou a comida, estocou a comida para não faltar na época da fome. E aqui vem os irmãos de José se ajoelhar e pedir para comprar comida do Egito. José reconhece seus irmãos, perdoa seus irmãos, para encurtar a história, que a história é toda linda, e vocês já ouviram aqui muitas vezes também. Deus
abençoa José, que ele perdoa os irmãos, traz seus irmãos, seu pai, todos para o Egito e abençoa, dando a eles a melhor terra do Egito. Eles vieram para ser a família do governador, importante, né? Tinha de tudo bom e melhor, a melhor terra, tudo melhor. Mas passaram-se os anos, José morreu e a sua descendência começou a crescer muito, e os faraó que vieram depois daquele também não conheciam José e ficaram com medo que eles crescessem e fossem mais poderosos do que os egípcios. Então começaram a escravizá-los e fizeram deles escravos. Anos de escravidão, até que Deus liberta o povo da escravidão do Egito através de Moisés, que nós conhecemos a história de Moisés, que foi criado pela filha de Faraó, quando Faraó quis matar todos os homens, os meninos que nascessem, para que aquele povo não crescesse mais, matava os homens, que o povo ficava fraco, sem homens, sem líderes, sem guerreiros. Então, Moisés escapou porque a mãe escondeu ele num cesto, a filha do Faraó que achou e criou ele como filho dela, e Deus levantou Moisés para libertar o povo do Egito. Tudo porque Deus queria cumprir, ser fiel, cumprir a promessa que ele tinha dado. Ele tinha uma promessa que ele ia abençoar aquele povo, que as coisas iam ser diferentes, que ele ia honrar aquele povo e dar a eles, fazer deles prósperos. E aqui está agora aquele povo saindo do Egito, povo que foi escravo, uma geração inteira de escravos. Moisés lidera esse povo no deserto. Por 40 anos caminhando no deserto, passaram o Mar Vermelho, passaram por tantas experiências. No deserto eles reclamaram de Deus, mesmo xingando Deus, falando que Deus tirou eles para morrer no deserto. Eles constroem bezerro de ouro para adorar e falar que é o Deus deles, em vez de adorar o verdadeiro Deus. Eles fazem tudo de errado, atrapalhado, reclama do pão, do maná, reclama da carne que Deus mandou. Tudo que eles fazem era reclamar, e mesmo assim Deus tendo paciência para ensinar aquele povo de servi-lo e adorá-lo. Chega no fim da vida de Moisés, já perto da terra prometida, Moisés morre. Moisés não entrou na terra prometida, mas Josué, e aí o livro que nós lemos, Josué. Josué, que saiu do Egito com Moisés, caminhou pelo deserto, foi companheiro de Moisés, nunca abandonou Moisés, foi o único, ele e o irmão dele, que foram a espiar a terra e que vieram com boa notícia, Josué e Caleb. Todo mundo falou, lá é perigoso, tem monstro, tem gigante, tem isso, tem aquilo. Eles falaram, não, lá tem mesmo muito desafio, mas a terra é muito boa. Mana, leite e mel. A terra é boa e nós vamos conseguir conquistar. Foram os únicos que tiveram fé, que tiveram uma visão de Deus para conquistar aquela terra. Deus levanta Josué para ser o sucessor de Moisés, para levar o povo a conquistar a terra. Josué assume o comando daquele povo. Deus deu uma promessa a Josué: eu vou te abençoar, eu vou te usar como eu usei Moisés, eu vou estar com você como eu estive com Moisés. Deus faz sinal, ele atravessa com o povo pelo Rio Jordão, como Deus fez com Moisés no mar, agora fazendo com Josué atravessando o Rio Jordão, e eles conquistam a terra prometida. Josué é usado por Deus para liderar o povo, conquistando Jericó, conquistando outras cidades, até que o povo se estabeleceu na terra que Deus prometeu. Tudo que Deus falou que ia fazer, Deus fez. Apesar do coração muitas vezes duro daquele povo, reclamão, murmurador, Deus mandava fazer uma coisa e eles faziam outra. Moisés teve muito trabalho de manter aquele povo na linha, ouvindo a palavra de Deus e obedecendo. Quando Moisés ensinava, quando via estava fazendo errado, Moisés tinha que ir lá, conversar, explicar de novo. A mesma coisa Josué, como líder, teve muitas e muitas e muitas vezes que chamar a atenção, que corrigir, que disciplinar, que mostrar, apontar o caminho, para que eles continuassem perseverando na presença de Deus. E aqui nessa passagem bíblica do capítulo 21, que nós vamos ler hoje, versículo 43 até o 45, fala exatamente Deus falando que tudo que ele prometeu, ele cumpriu. Tudo que ele falou que ia fazer, ele fez. E não é lindo a gente ver e saber de um Deus assim, tão maravilhoso, tão amoroso, um Deus tão fiel, em quem a gente pode realmente confiar e contar com ele. Olha o texto bíblico, vamos ler. Josué, capítulo 21,
verso 43 a 45. Desta sorte, deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais. Deus deu para eles o que Deus tinha jurado a Abraão, a Isaac, Jacó. Deus tinha jurado, falado com José. Deus repetiu a promessa e falou com todos eles que ia fazer isso, que ia abençoá-los, que ia fazer deles uma nação. O povo de Israel, esse país tão pequenininho chamado Israel, está nas notícias quase todo dia, né? Assim, como é que um país tão pequenininho, como é que um povo tão pequeno pode influenciar a história do mundo inteiro? E tem gente que ainda não crê na Bíblia, não crê na palavra de Deus. Tudo que a Bíblia fala a respeito deste povo, dessa nação, está aí acontecendo. A gente liga a televisão, todo dia tem uma notícia de Israel. E a gente vai na Bíblia, está lá, está previsto para acontecer. Israel é tão pequeno e influencia as decisões do mundo. Influencia, tem reuniões de todos os países do mundo, se reúnem para decidir sobre as questões de Israel. Deus tem uma promessa com esse povo, e Deus disse que ia fazer, e o que Deus diz, ele cumpre, ele faz. Deus deu a eles aquela terra, Deus prometeu, Deus na Bíblia fala as margens, ali, os limites daquela terra. E a grande briga é porque tem lá uma faixa de Gaza que todo mundo quer tomar de Israel, e Israel fala, é nossa, e Deus deu, é nossa, tem direito aqui e dali, e tem os outros países tudo que fala, não, não é, vamos tirar, vamos... E por aí vai. Queridos, em todas essas histórias, todas as lutas que já aconteceu com Israel na história, Israel já foi eliminado, deixou de existir, deixou de ser nação, perdeu a terra, perdeu o povo, espalhou gente, foi perseguido, teve holocausto, chacina, morte de judeu para todo lado, para dar fim nesse povo. E, de repente, do nada, das cinzas, esse povo começa a aparecer de novo. Em 1948, a nação é reconhecida mais uma vez como um país, como uma nação. Deus traz de novo e continua, dá continuidade à história, a promessa, que há uma promessa de Deus, que seria uma nação, um povo. E eles se abençoariam todas as nações da terra. É uma promessa de Deus. Ninguém vai desfazer, ninguém vai arrancar isso. Pode, quem quiser lutar contra Deus, não vai. Você está entendendo? Não. Quantos milhares de anos que vem essa luta contra esse povo? E essa caminhada de Israel. Então, quando nós vemos aqui a palavra de Deus, é Deus, mais uma vez, esse estava falando para Josué, olha, toda a terra que eu jurei dar aos seus pais, o Senhor deu a Israel toda a terra que jurara dar aos seus pais. E eles possuíram a terra e habitaram nela. Eles tomaram posse da terra, eles habitaram naquela terra. As lutas de todos os inimigos ao redor é para tirar eles daquela terra, para acabar com eles. E aí, no versículo 44, diz que o Senhor deu a eles repouso em redor. Eles tiveram paz, tiveram descanso por um tempo, sobre a liderança de Josué, sobre os cuidados de Josué como um homem levantado por Deus para liderar essa nação, para levá-los a conquistar essa terra. E o Senhor lhes deu repouso, descanso, conforme tudo quanto ele jurara aos seus pais. Deus tinha feito um juramento, uma promessa a Abraão, a Isaac e a Jacó. Você vai ver na Bíblia várias vezes falando, Deus diz de Abraão, de Isaac e Jacó. Meu pai Abraão, Isaac e Jacó. Por quê? Porque a descendência, a promessa foi dada primeiro a Abraão, dele para Isaac, seu filho. Deus repete a promessa, confirmando, eu falei com seu pai, agora estou falando com você que eu vou fazer. E aí, com Jacó, Deus confirma e promete de novo, e faz um novo pacto, porque é a promessa dele, ele renova o seu compromisso, o seu pacto de geração em geração. A bênção e a promessa, a bênção de Deus vai de geração em geração. A palavra de Deus promete que nós servimos a Deus, andamos com Deus,
Buscamos a presença de Deus, que os nossos filhos serão abençoados com as nossas posições diante de Deus. Nós abençoamos a nossa geração, as nossas futuras gerações, porque as bênçãos e as promessas de Deus para mim hoje, o meu filho, filho dos meus filhos vão alcançar essas bênçãos. Deus honra a sua palavra. Quando Deus fala, ele cumpre o que fala. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele é Deus e ele cumpre a sua promessa. O Senhor deu repouso em redor a Israel. Teve paz naquela conquista depois de Josué. Eles não enfrentaram mais inimigos por um tempo. Enquanto eles estavam firmes, servindo a Deus, fiel ali, Deus estava com eles. Olha o que mais. Conforme tudo que o Senhor jurara aos seus pais. E nenhum de todos os seus inimigos ficou em pé diante deles. Todos que enfrentaram Israel, todos os inimigos, todos que se levantaram contra Israel, Deus deu a eles vitória. Nenhum dos seus inimigos ficou em pé diante deles. Eles conquistaram, eles venceram. Todos os seus inimigos o Senhor deu na sua mão. Deus dá habilidades, estratégias, sabedoria para a gente vencer todas as batalhas, todas as dificuldades que aparecem no nosso caminho. Quando nós servimos a Deus, amamos a Deus, buscamos a Deus de todo o coração, nessas bênçãos é para a nossa vida também. Deus deu paz, Deus deu os inimigos nas mãos dele. Significa que Deus deu a eles estratégia, sabedoria para conquistar, para vencer, para ultrapassar as dificuldades. E vamos pensar em algumas delas. Por exemplo, quando a gente vê a história de Jericó, não é? Josué conquistando a cidade de Jericó. A maior cidade da época, a cidade mais armada, mais protegida, com maior arsenal de segurança da época que existia. Uma cidade que as muralhas, segundo os historiadores, as ruínas e a história registra, as muralhas em volta de Jericó, em volta da cidade, dava para passar 2 carruagens, uma vindo para lá, outra para cá, assim, ó, com as carruagens com cavalo. Eram largas, de pedra. Eram muralhas fortíssimas. Era um povo bem seguro. E aí, como é que Josué, com um povo que pelo 40 anos está andando no deserto, um bando de gente caminhando no deserto, peregrino, não tinha nada, não tinha... Como é que eles entram lá e lutam com uma cidade dessa e vencem um negócio desse? Tinha que parar para ouvir Deus e seguir a direção de Deus. Quando você tem um problema, que você olha para ele e fala assim, está muito além da minha capacidade. Eu não tenho jeito de vencer isso, eu não sei o que fazer. Não tenho nenhuma capacidade em mim, não tenho nenhum recurso humano à minha disposição para vencer esse problema. É aquele problema que você chega diante dele e fala assim, ó, impossível. Aí Deus entra e fala assim, o impossível é a minha área, então você deixa comigo que eu resolvo. Entendeu? Deus fala com Josué, Josué, você vai pegar a arca, que é o sinal da presença de Deus, e você vai dar a volta em volta da muralha da cidade. Por 7 dias você vai marchar em volta dessa cidade. E Josué juntou o povo, fez a fila, deu na mão deles uma trombeta e falou assim, nós vamos marchar em silêncio. Primeiro dia, nós vamos dar uma volta em silêncio. E vamos para casa, para nossa tenda. Segundo dia, nós vamos dar 2 voltas. 1, 2, em silêncio. Vamos para nossa casa, nossa tenda. Terceiro dia, 3 voltas. E vamos para nossa tenda. E o povo de Jericó, os soldados, tudo armado de tudo que tinha direito, esperando aquele povo atacar eles. E o povo não atacava, eles também não atacavam, ficavam só olhando o que aquele povo estava fazendo. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, 4 voltas, 5 dias, 5 voltas, 6 dias, 6 voltas.
Eu acho que o povo de dentro da cidade estava rindo, zombando. Esse povo é doido, é maluco. Eles vão ficar passeando em volta da cidade aqui, passeando, passeando, sem falar nada, sem nenhuma palavra, silêncio total. Imagina. E Deus explicou para Josué, Josué explicou bem explicadinho para o povo. Se no 7º dia, nós vamos dar 7 voltas. E quando terminar a última volta, nós vamos todos tocar as trombetas e vamos gritar. Vamos dar um grito, um brado de guerra pelo Senhor e por Josué. Vamos dar um grito de guerra, todos juntos, e tocar a trombeta. Foi essa a estratégia que Deus deu para eles. E quando eles fizeram isso, houve um tremor e aquelas muralhas gigantes começou a trincar, rachar e brrr, caiu tudo. Desmoronou, sem eles ter que colocar a mão nelas. Hoje a ciência já comprova que o fato dos 7 dias marchando em volta, um bando de gente marchando em volta, abalou as estruturas e o grito, todo junto na hora certa, do jeito certo, o tom e o som da trombeta, o som, a força do som, tem um poder de trincar e de rachar uma parede. A ciência hoje explica todos esses detalhes aí, mas naquele tempo nem tinha o conhecimento da ciência, não tinha nada disso, mas tinha um Deus que criou todas as coisas e é Senhor da ciência e que sabia o que eles precisavam fazer para jogar por terra o poder sobrenatural de Deus que entrou em ação para dar a vitória a eles naquele momento. E o povo de Israel ficou conhecido como um povo que vencia as batalhas mais impossíveis, porque eles tinham um Deus que era todo-poderoso. Queridos, esse mesmo Deus de Israel é o nosso Deus. É o Senhor criador dos céus e da terra. É o Deus que, quando faz uma promessa, ele cumpre. Ele não esquece do que ele prometeu. Ele não deixa para depois. Ele faz na hora certa. Às vezes a gente acha que Deus está atrasado em cumprir com aquilo que ele prometeu para nós. Como Sara tinha a promessa de ter um filho e ela já estava ficando velha, Abraão já estava velho, e ela achou assim: olha, Deus falou, mas eu acho que ele esqueceu de mim, ele esqueceu do que falou. E Sara achou que Deus tinha esquecido, e Sara passou na frente de Deus para fazer cumprir a promessa e dar a Abraão um filho. Quando Deus nos faz uma promessa, nós podemos confiar nele, nós podemos esperar nele, nós podemos aguardar em silêncio e ver o livramento de Deus, porque ele é Deus e ele vai cumprir a sua promessa. Nós podemos descansar nas promessas desse Deus. Josué estava aqui no final da sua caminhada, do seu ministério, da sua jornada com esse povo de Israel, e essa era a promessa, a palavra. Palavra alguma, verso 45. Desculpa, saí do... Aqui, verso 45. Palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Palavra nenhuma falhou. Nenhuma das promessas de Deus deixou de cumprir. Nenhuma das palavras que Deus deu deixou de acontecer. Nada do que Deus prometeu, ele falhou em cumprir. Tudo se cumpriu. Tudo aconteceu conforme ele tinha dito. E aqui estava Josué, no seu fim de carreira, vamos dizer assim, já feliz de ver que Deus tinha honrado, que Deus tinha cumprido a sua promessa, que a terra que Deus prometeu, ele tinha dado ao povo de Israel, que eles estavam em paz ao redor, não tinham inimigos ao seu redor, eles estavam vivendo a promessa de Deus naquele momento, naquele período da sua vida. Queridos, esse é o Deus que a história que nós ouvimos de Deus, as histórias que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nos contam, que são verdadeiras, que são comprovadas por fatos arqueológicos, científicos. Aqui estão histórias verídicas. E nós temos um Deus que agiu dessa maneira no passado, mas que ele continua sendo Deus. Ele não mudou. Ele continua sendo Deus Todo-Poderoso.
Tem alguma situação na sua vida que é impossível aos olhos humanos? Você precisa se posicionar como Josué. Josué foi falar com Deus: Senhor, esse negócio aqui está difícil, olha aí essa cidade. Como é que nós vamos vencer essa cidade? E ele foi ouvir Deus. Ele não fez estratégia de guerra, ele não traçou planos com seus soldados, com seu povo, mas ele ouviu a voz de Deus. O que Deus falou com ele, ele reuniu o povo sim para falar: olha, foi isso que Deus falou. Vocês podem achar que eu estou doido, vocês podem achar que eu estou maluco, vocês podem achar que não vai dar certo, vocês podem pensar o que vocês quiserem. Mas Deus mandou a gente ficar dando volta em volta dessa cidade por 7 dias. E no final dos 7 dias que nós vamos dar o nosso grito de guerra. Quem crê, vem comigo. Quem não crê, fica para trás, nem vem para não atrapalhar. E olha, eles obedeceram porque eles criam no Deus de Israel. E porque eles confiavam que Josué era um homem de Deus e tinha realmente ouvido a direção da parte de Deus. E eles obedeceram exatamente as orientações de Deus. E eles venceram aquela batalha. Deus nos dá direções, Deus nos orienta. Quando nós não sabemos o que fazer, ora, pergunta para Deus, pede para Deus. E enquanto Deus não falar e não agir, fica quietinho. Fica quietinho onde você está, só orando. Não dê um passo na frente de Deus. Não passe na frente de Deus. Não age por conta própria, segundo o seu próprio conhecimento, sabedoria, que você acha que está certo. Só dê passo quando você tiver certeza, é a porta que Deus está abrindo para mim, é a maneira como Deus está me conduzindo a agir. E você vai ver a vitória de Deus aí. A gente não perde por ouvir Deus. A gente não dá com burro na água, como meu pai falava, com os burros na água, quando a gente ouve a Deus. A gente não se precipita e não se arrepende quando a gente ouve e busca a direção de Deus para a nossa vida. Deus é esse Deus maravilhoso que cuida de nós. Nele a gente pode confiar. Essa é a mensagem hoje do Presente Diário. A confiar. Nele eu posso confiar. Posso ter certeza de seguir a palavra de Deus e orientação de Deus, que Deus vai estar me abençoando, dirigindo a minha vida. Amém? Deus abençoe a palavra dele no seu coração. Tenha fé, confia, aguarde o mover de Deus. Amém?